Momento Espírita no ar. Muito bom dia, amigos e amigas do Momento Espírita. Beto Bittencourt é quem fala com vocês em nome da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de São Carlos, iniciando nesse domingo, dia 17 de julho de 2022, o programa Momento Espírita de número 911. Momento Espírita que vai ao ar sempre aqui, pela Rádio Clube 1 FM 91.1, Band News na macro região, com a finalidade maior de levar até vocês o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita. Vocês podem nos ouvir também através da internet, para isso acessando o site da Rádio Clube, sãocarlos.radioclube1.com.br, ou ainda nos assistirem, terem som e imagem através do Facebook. A nossa página é USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos. E uma outra opção ainda é o YouTube. Para encontrar o nosso canal no YouTube, digite na busca do próprio YouTube Momento Espírita USE São Carlos. E desde já sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Nessa manhã de domingo, nós estamos recebendo no programa, na condição de convidado, Márcio Correa. O Márcio é professor aposentado da USE, palestrante espírita e trabalhador do Núcleo Kardecista Paz, Amor e Fraternidade em São Carlos. Márcio, bom dia! Muito bom dia, meus amigos. É com grande alegria que aqui nos encontramos para participar mais uma vez do programa de rádio da União das Sociedades Espíritas de São Carlos e região. Agradeço aí a todos da equipe, na pessoa do Roberto, um abraço fraterno a todos, por estarmos aqui mais uma vez reunidos para conversarmos um pouquinho sobre os ensinamentos da doutrina espírita. Márcio, você sabe que nós sempre iniciamos com uma prece, então você está convidado para fazê-la. Então nós vamos elevar nesse início nosso pensamento a Deus, nosso Pai, no pedido a Ele que possa nos abençoar, nos proteger, não apenas a nós que estamos aqui nos reunindo através deste programa de rádio, através das ondas da internet, mas todos aqueles também de quem nós nos lembramos nesse instante, amigos, parentes, vizinhos, colegas, especialmente aqueles que nós sabemos estarem passando por alguma dificuldade. Nós fazemos essas nossas vibrações pela humanidade inteira e pedimos sempre pelo Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Muito bem, nessa manhã de domingo, amigos e amigas do Momento Espírita, o programa estará abordando o tema Mais se dará àquele que já tem. Momento Mensagem de hoje nos trará A Quem Mais Tem, uma mensagem de Emmanuel por meio da psicografia de Chico Xavier. Daqui a pouquinho o Márcio estará abordando o tema que se propôs e enquanto isso nós vamos declinar aqui o canal ou os canais através dos quais você pode fazer as suas participações. WhatsApp, anote aí se ainda não o tem. DDD 16 993161147. Repetindo, DDD 16 993161147. Você pode também participar através do Facebook, já declinamos a nossa página, USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, ou através do YouTube também. E através desses canais, você, amigo, você, amiga do Momento Espírita, pode fazer perguntas, pode tecer comentários, pode sugerir temas a serem abordados em programas vindouros do Momento Espírita, críticas construtivas que também são bem-vindas, enfim, conjuntamente conosco direcionar o programa Momento Espírita, que é um programa de cunho participativo, como sempre o diz nosso companheiro de apresentação há mais de 17 anos, Zezinho de Mel. E agora o Zezinho de Mel dá o seu bom dia. O bom dia do Zezinho vem através de mensagem e a mensagem que ele nos traz nessa manhã de domingo é assistência social. Pare, ouça, preste atenção. Momento Mensagem para reflexão. Assistência social.
O Espiritismo, com Jesus, ilumina o homem. O homem iluminado clareia o caminho da vida. Eis porque a assistência social, em bases da fraternidade legítima, é o campo de realizações em que a nossa renovadora doutrina plasma em serviço ativo os ensinamentos da esfera superior. Santificado o templo que reconforta, respeitável é o dispensário que alimenta. A caridade que fulgura na escola em favor do espírito é a mesma que se desdobra no hospital em benefício do corpo. Como interpretar a fonte que se recolhesse ao manancial, receosa de contato com a terra seca? Que dizer da luz que se limitasse a brilhar isolada, a pretexto de garantir-se contra as sombras? Da própria natureza, trono visível da vontade e do amor de Deus, recebemos o roteiro do bem incessante. Irradia-se o amparo do sol, fluindo de mais alto cada dia, não só para sustentar o cérebro dos sábios, mas também para auxiliar aos vermes do pântano. Assim também o sol do ensinamento cristão resplandece, não apenas para o êxtase da espiritualidade, mas igualmente para socorro ao plano físico. Jesus destaca as bem-aventuranças da alma e limpa as mazelas da carne. Estende a boa nova sublime, mas não desdenha multiplicar o pão. Restaura a virtude da Madalena e sublima a compreensão de Zaqueu, mas não se esquece de curar os olhos de Bartimeu, o cego, e de reconstituir a orelha de Malco. Cristo é o restaurador celeste do homem integral. Mestre do espírito, é também o médico do corpo. Façamos, pois, de nossa íntima regeneração com o Evangelho a tarefa mais alta de nossa vida e busquemos na assistência social a região do serviço que devemos aos semelhantes. As obras sem fé podem ser a monumentalização da vaidade e do orgulho, mas não podemos olvidar, com o apóstolo, que a fé sem obras é morta em si mesma. Espírito Nina. Livro é Comandos do Amor, de Chico Xavier. Zezinho, obrigado e vamos seguir em frente, devolvendo a palavra ao Márcio Correia, por gentileza. Rossi, abra novamente ou reabra o microfone do Márcio Correia, porque a partir desse instante ele estará abordando o tema que se propôs. Mais se dará àquele que já tem. Hoje nós vamos tratar de um ensino de Jesus, na verdade é um provérbio que Jesus nos apresenta e que traz para muitos uma certa controvérsia, ou talvez, digamos, um certo paradoxo. O ensinamento é: mais será dado àquele que já tem. E vamos buscar, então, nas palavras de Jesus, no relato que foi feito pelo cronista Mateus, lá no capítulo de número 13, a maneira como Jesus apresentou este ensinamento. São poucos versículos. Os versículos são os de número 10 a 14. O relato diz o seguinte: aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: por que lhes falas por parábolas? Respondendo, disse-lhes ele: é porque a vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, a passo que a eles isso não foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. A aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Por isso é que lhes falo por parábolas, porque vendo, nada veem, e ouvindo, nada entendem, nem compreendem. Neles
se cumpre a profecia de Isaías quando diz: ouvireis com os vossos ouvidos e nada entendereis. Olhareis com os vossos olhos e nada vereis. E Jesus apresenta esse provérbio nesse texto, né? E também explica por que é que ele falava por parábolas, por que é que ele contava essas histórias com um fundo moral, né? E Jesus faz aqui uma alusão à profecia de Isaías. Ele cita diretamente o antigo profeta como aquele que antecipou acontecimentos que iriam se dar ao longo dos tempos. Quem foi o profeta Isaías? Isaías viveu entre os anos 765 a.C. e 681. Na época em que ele viveu, ele acabou passando por vários reinados aí, os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, e foi contemporâneo à destruição da Samaria pelo reino assírio, e também a resistência de Jerusalém ao cerco das tropas de Senaqueribe, que era um rei assírio, que sitiou a cidade com um exército estimado em 185 mil soldados, aquilo que se deu no ano de 701 a.C. O nome de Isaías, assim como o nome de vários profetas, tem um significado. Significa Yahvé ajuda, ou Yahvé é auxílio. Ele exerceu o seu ministério principalmente no reino de Judá, tendo se casado com uma esposa que era conhecida como uma profetisa e que acabou lhe dando 2 filhos. Ele é autor de um dos livros do Antigo Testamento. O Antigo Testamento tem vários livros, né? E o livro dele é constituído por 66 capítulos. É um livro relativamente longo. Esta profecia citada por Jesus é uma profecia que está lá no capítulo de número 6 do livro do profeta. Interessante que essa profecia ela é relembrada também por Paulo, o apóstolo. Quando nós pegamos lá nos Atos dos Apóstolos, a gente vai ver no capítulo 28, é um momento em que Paulo se encontra em Roma, ele foi visitado por algumas pessoas e tal, e então ele, na conversa, ele faz uma citação explícita dessa profecia de Isaías. Vamos lá, isso está então, como eu disse, no capítulo 28 de Atos, entre os versículos 24 e 27. O relato é o seguinte: uns se deixavam persuadir por suas palavras, e outros permaneciam incrédulos. E não estando entre si concordes, retiravam-se quando Paulo lhes disse essas palavras. Bem falou o Espírito Santo aos vossos pais pelo profeta Isaías. Vai a este povo e dize: certamente ouvireis e de nenhum modo entendereis. Certamente vereis e de nenhum modo percebereis. Pois o coração deste povo se fez pesado, e os seus ouvidos se fizeram tardos, e eles fecharam os olhos, para não suceder que, vendo com os olhos e ouvindo com os ouvidos, entendam no coração e se convertam, e eu os sare. É interessante essa passagem, né? Paulo estava em Roma e ele faz a citação de que o Espírito Santo falou por intermédio de Isaías, ou seja, através da mediunidade de Isaías, um dos espíritos já santificados ou já redimidos, integrados como trabalhador de Jesus, então traz esta informação através da mediunidade do profeta, né? E aqui, ao final, está colocado alguma coisa que nos lembra a questão da salvação, quando ele diz: se entenderem no coração, irão se converter e eu os vou sarar. Então, o Espírito Santificado, falando
pelo profeta Isaías, está trazendo uma mensagem dos céus para toda a população. Ou seja, essa conversão, essa remissão, né, essa transformação de posição, ela abre espaço para a salvação, para que a pessoa se sare, para que fique curada das suas próprias imperfeições. Mas voltando à questão de Jesus falar por parábolas, nós podemos nos valer aqui de algumas informações importantes que são trazidas por Caibá Schutel. Caibá Schutel, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, ele tem um capítulo onde ele fala sobre Jesus e as parábolas. Ele relembra, né, que a parábola é uma narrativa que tem por fim transmitir uma verdade indispensável de ser compreendida. Na verdade, é uma alegoria que contém um preceito moral, né? E Caibá nos diz o seguinte: aos que o ouviam ansiosamente procurando compreender os seus discursos, né, a parábola tornava-se-lhes um excelente meio elucidativo dos temas e das dissertações do grande pregador que foi Jesus, né? Mas os que não buscavam na parábola a figura que compara, a alegoria que representa a ideia espiritual, e se prendiam tão somente à forma, desprezando o fundo, para estes a doutrina nem sequer aparecia, mas se conservava oculta, como a noz dentro da casca. Uma figura muito interessante que Caibá usa, né? E aí nós nos perguntamos, né, ou pelo menos relembramos, sobre o cuidado de não quebrar a noz e só enxergar a casca. Ou seja, perder o sentido profundo das parábolas. Não devemos ficar apenas adstritos à questão da forma, mas buscar a essência do ensinamento. E aí recorda Caibá as palavras de Jesus: é por isso que eu lhes falo por parábolas, porque vendo nada veem e ouvindo nada entendem, nem compreendem, que é a alusão de Jesus à profecia de Isaías. Mas qual é o provérbio trazido por Jesus? O provérbio é: porque aquele que já tem, mais se lhe dará e ele ficará na abundância. E aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, vai ser dele tirado. Isso traz um aparente paradoxo, né? Quem já tem ganha mais, quem tem pouco, até o pouco que tem, é retirado. Então vamos refletir um pouco sobre estes ensinamentos para que nós não nos percamos na forma e possamos entender o fundo, o que está por trás desses ensinos de Jesus. Caibá nos diz o seguinte: para nós ficarmos na abundância, é preciso ter o quê? Ele diz: certamente, algum princípio doutrinário unido à boa vontade para recebermos a verdade. E isso nos remete a um ensinamento que o Espírito Verdade nos deixa e está lá grafado no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. Então veja, através da instrução nós estamos buscando aquilo que Caibá fala, que é o princípio doutrinário. E através do amor nós estamos demonstrando boa vontade em relação a todos os nossos semelhantes e demonstrando boa vontade ou vontade, desejo de receber todas essas informações. E, por outro lado, o que é não ter? Aquele que não tem, ainda aquilo que parece ter vai ser retirado. O que é isso? Não ter é não ter a mais ligeira iniciação espiritual e não ter a boa vontade para receber a boa nova da salvação. Então veja, nessas duas colocações relativamente simples, mas muito bem
engendradas, Caibar nos ajuda a compreender esta passagem, este provérbio, e eliminar a questão desse paradoxo. Allan Kardec se debruçou sobre esse tema no Evangelho segundo o Espiritismo, e lá ele traz uma mensagem, como sempre acontece no final dos capítulos do Evangelho, né? Kardec reúne algumas mensagens mediúnicas que haviam sido recebidas em seu tempo. Essa, que é por um espírito que apenas assina como um espírito amigo, foi uma mensagem ditada em Bordeaux em 1862 e que nos ajuda na interpretação deste ensinamento de Jesus. Diz esse espírito amigo o seguinte, ao início das suas explicações. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Ele recebeu por quê? Ele recebeu unicamente porque ele tentou tornar-se digno dessa palavra. E porque o Senhor, em seu amor pleno de misericórdia, anima os esforços que tendem para o bem. Toda boa vontade é aproveitada. O esforço que se faz para tornar-se digno de compreender estes ensinamentos, tudo isso ajuda para que a pessoa então possa ir adquirindo cada vez mais através do seu próprio esforço. E esse Espírito nos ajuda mais a entender. Ele diz, são aturados, perseverantes, esses esforços acabam por atrair as graças do Senhor. São uma espécie de um ímã que chama a si o que é progressivamente melhor. Então a pessoa persevera, faz força, sua, né? Coloca a sua energia em atividade, em utilização, e desta forma vai sendo cada vez um pouco melhor. Ou seja, ele que já tem alguma coisa, cada vez terá mais, pelo seu próprio esforço, ao atrair as graças do Criador. E esse Espírito amigo nos diz o seguinte, que essa antítese entre quem tem e quem não tem é apenas figurada, porque Deus não retira das suas criaturas o bem que ele já tenha se dignado a fazer por essas criaturas. Não faria sentido, né? A pessoa consegue alguma coisa e aí o Pai Celestial vai retirar dela? Não. O incentivo do Criador é sempre um incentivo para o progresso, para o crescimento, para o avanço de cada uma das suas criaturas. Então, nesse sentido, nós precisamos ir além da forma, como nos diz Caibar Schutel, e buscarmos não a casca, mas a nós, que está lá no interior da casca. Ou, dito de outra maneira, há uma necessidade de nós vermos pelo Espírito e ouvirmos pela alma, pelo coração. Desta forma, aí sim, nós vamos começar a compreender um pouco melhor esses ensinamentos de Jesus. Mas esse Espírito amigo, ele nos dá um lembrete muito importante. Ele diz assim, olha, não é Deus quem retira daquele que pouco havia recebido. É o próprio Espírito que, por ser pródigo, descuidado, não sabe conservar o que tem e não sabe aumentar, fecundando o que já tem com o óbulo que lhe caiu no coração. Então veja, nós recebemos de tudo. Nós temos as bases para a compreensão de tudo lá na nossa consciência. As leis naturais estão gravadas na nossa consciência, como nos ensina o livro dos Espíritos. Tudo está lá. Quando eu perco alguma coisa, eu perco por mim, não é Deus que retira. Eu preciso aprender a conservar, a aumentar, a aproveitar todos os recursos que me são entregues para que eu possa avançar, para que eu possa compreender.
cada vez mais para que eu possa progredir. Nesse sentido, nós podemos nos valer de uma metáfora que é utilizada por este espírito amigo nas suas colocações. Ele dá um exemplo da vida no campo. Ele fala o seguinte: imaginemos um homem que era proprietário de terras e que ele deixa essas terras para o seu filho. Terras que podem produzir bastante. Mas o filho demonstra preguiça. O filho não cultiva. O filho não vai à luta, como nós falamos atualmente na nossa vida corriqueira, né? O filho não faz esforço, não vai cuidar da terra, não vai meter o arado na terra, não vai semear, não vai fazer nada. E aí a terra não produz. Nesse sentido, nós nos perguntamos, na hora que o filho olhar e falar, não tenho produção nenhuma, perdi tudo, foi o pai que tirou dele? Ou foi ele que não soube conservar aquilo que ele havia recebido de seu pai? Então, esta metáfora, essa comparação feita por esse espírito amigo, nos ajuda bem a compreender aquilo que acontece na nossa relação com o Pai Celestial. O Pai nos inspira, o Pai nos fornece elementos para as nossas reflexões, para o nosso crescimento, as experiências pelas quais passamos, provas e expiações, tudo isso para nos fazer avançar. Recebemos informações grandes, recebemos o Evangelho, recebemos antes os antigos profetas, o Antigo Testamento. Então nós temos um conjunto de informações muito preciosas. Hoje, enquanto espíritas, temos a terceira revelação e o ensino maravilhoso dos Espíritos nos ajudando a compreender em profundidade os ensinos de Jesus, os fundamentos e a aplicação do cristianismo. Se nós não avançamos, é porque nós não nos esforçamos. Jesus nos faz, em determinado momento, uma pergunta impactante, né? Em função daquilo tudo que ele nos entrega, todos esses ensinos e mais, a vivência destes ensinamentos. Jesus nos pergunta, que fazeis de especial? Poderia ser o pai perguntando ao filho, o que você está fazendo da terra que eu coloquei nas suas mãos para que você a cultivasse, né? Para que você pudesse ter colheitas fartas. Mas avançando um pouquinho mais, na tentativa de nós interpretarmos um pouco melhor essa parábola, esse espírito amigo, ele traz mais informações. Ele diz o seguinte, que devemos nos queixar do verdadeiro autor das misérias, que somos nós mesmos. Ou seja, precisamos fazer a autocrítica e precisamos nos conhecer na intimidade de nós mesmos. O autoconhecimento, conhecimento de si mesmo, é algo profundamente estimulado pelos Espíritos. Está lá no Livro dos Espíritos, está lá em uma série de comunicações que os trabalhadores, os benfeitores espirituais nos trazem, né? E ao final a lição termina com palavras de ânimo e com estímulo ao trabalho, sobretudo ao arrependimento e ao empenho. Com a questão do arrependimento, vamos lembrar as primeiras palavras de Jesus, ele alertou, arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Ou seja, é necessário mudar de atitude, é necessário empenhar-se na transformação. Então, arrependimento e empenho são coisas muito bem lembradas por esse espírito amigo, que termina a lição deixando uma frase maravilhosa. Ele diz assim, olha, tomai dos vossos arados e das vossas charruas, remetendo aí a ideia da metáfora que ele havia apresentado do pai que deixou a terra para o seu filho, né? Lavrai os vossos corações, arrancai deles a cisânia, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. Veja, são metáforas colocadas em relação ao processo do plantio, né? Algo que Jesus fez sempre e fez tão bem
e que é aqui recuperado por esse espírito amigo, ou é recuperado por tantos comentaristas do Evangelho, né? Emmanuel, por exemplo, nos comentários que faz do Novo Testamento, várias mensagens que o Emmanuel deixou, em muitas delas ele utiliza também essa metáfora: arar, lavrar, retirar a cisânia, semear a boa semente para que ela possa frutificar. Esses frutos são os frutos de caridade. E por que os frutos de caridade são importantes? Porque, como muito bem concluiu Allan Kardec, em visão tão profunda do cristianismo, fora da caridade não há perspectiva de salvação. Então nós precisamos da caridade para que nós possamos nos salvar, ou seja, para que nós possamos avançar, para que nós possamos nos equilibrar no processo da vida. Então, nessa parte final da mensagem desse espírito amigo, o que ele faz é um chamamento ao autoconhecimento e à autorreforma, para que nós possamos, então, melhorar e progredir. Nós gostaríamos de lembrar de uma pequena história que o Raul Teixeira, o grande Raul Teixeira, orador, brilhante, escritor espírita, no programa Vida e Valores da Federação Espírita do Paraná, ele apresentou. Na verdade, ele relembra algo que aconteceu com a Madre Teresa de Calcutá. Essa senhora, né, que deu demonstrações de profundo amor à humanidade e de espírito de caridade, né, no exercício pleno do amor aos seus semelhantes. Então, o Raul Teixeira conta o seguinte, que um dia, depois que a Madre Teresa retirou das lixeiras de Calcutá um homem nas bordas da agonia da morte, ele estava ali praticamente morrendo, no lixão, ela andava, né, pelas ruas de Calcutá buscando atender os necessitados. Ela fez com que o pessoal desse um banho nele e o colocasse numa cama digna para que ele ali morresse em paz, com um certo conforto para o corpo físico, pelo menos. Esse homem, muito emocionado, tomou as mãos da Madre Teresa e perguntou a ela em lágrimas: qual é, senhora, a sua religião? É natural que ele quisesse saber, né? Que mulher é aquela que estava lá nos lixões, que foi buscá-lo lá, ele que estava morrendo à míngua no meio da sujeira, ele foi recolhido, limpo e colocado numa cama confortável. Ele queria saber qual era a religião desta mulher. E a Madre Teresa lhe respondeu, marejada de emoção: a minha religião é você. O homem ficou muito encantado com aquela resposta, mas ele fez mais uma pergunta para a Madre Teresa. Ele chegou para ela e perguntou: e qual é o Deus ao qual a senhora serve? É natural que ele pensasse, né? Ainda mais naquela região, Oriente, onde divindades são tão cultuadas, onde a religiosidade é algo tão importante. Ele queria saber qual era o Deus que aquela mulher venerava, por que ela fazia tudo aquilo, qual era a sua inspiração. Madre Teresa, continuando na sua emoção, responde para ele: meu Deus é você. Então vejam, meus irmãos, que profunda compreensão do amor, da ligação ao semelhante, da percepção de que aquilo que é a necessidade do outro, nós devemos atender. Não é à toa que Jesus, perguntado pelo doutor da lei sobre qual era o maior mandamento, Jesus falou: primeiro de tudo, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força do seu entendimento, de todo o seu espírito. E o segundo ensinamento que Jesus diz, que é semelhante ao primeiro, amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Então vejam, são ensinamentos profundos, né? São coisas que vão
semeando dentro de nós algo que um dia poderá frutificar frutos de caridade, como essa caridade maravilhosa aqui demonstrada pela nossa irmã, a Madre Teresa de Calcutá. E para nós encerrarmos, meu irmão, já que a lição falou em às vezes nada ter, ou já ter e ainda receber mais, entrar na abundância, vamos lembrar de um ensino de Jesus que foi trazido por João, o discípulo amado. Está lá no capítulo 10 de João, no versículo de número 10, com o qual nós terminamos essa nossa breve e despretensiosa preleção. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então vamos aproveitar todos esses ensinos para que nós possamos entrar nesta vida verdadeira, na qual estaremos para sempre vivos, aprofundando de forma plena e integrados a Jesus, que uma vez integrado ao Pai, a Ele nos liga. Então vamos absorver estes ensinos para que nós possamos entrar na abundância da vida verdadeira. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado, Márcio. E agora, amigos e amigas do Momento Espírita, nós vamos ao Momento Mensagem de hoje, mensagem de Emmanuel por meio da psicografia de Chico Xavier, A Quem Mais Tem. Agora um recado para o seu coração. Momento Mensagem para reflexão. A quem mais tem? Há quem mais ama, amor mais amplo. Há quem mais despreza, mais se evita. Há quem mais serve, maior auxílio. Há quem desajuda, embaraço maior. Há quem aprende, firme lição. Há quem foge do ensino, experiência mais dura. Há quem trabalha, grande influência. Há quem busque a preguiça, tédio maior. Há quem ampara, vasto socorro. Há quem prejudica, larga aflição. Há quem perdoa, desculpa extensa. Há quem critica, maior censura. Há quem tenha razão, mais direito. Há quem escasseie o direito, mais compromisso. Há quem desanime, sombra envolvente. Há quem persista, luz de esperança. Há quem se lembra, memória pronta. Há quem esquece, total ouvido. Há quem adoça, mel na passagem. Há quem amarga, fel no caminho. Quem planta recolhe segundo a sementeira. Recebemos por isso em maior porção daquilo que mais dermos. Eis porque nos disse o Senhor: a quem mais tem, mais se lhe dará. Porquanto de tudo que entregarmos à existência, receberemos de volta em medida cheia e recalcada. Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, do livro Caminho Espírita. Muito bem, ouvimos então a mensagem de Emmanuel por meio da psicografia de Chico Xavier, A Quem Mais Tem, para reflexões de todos nós, reflexões essas com muitos subsídios, porque a mensagem do Emmanuel nós temos toda a exposição que o Márcio Corrêa fez antes, não é? Então,
que reflitamos, que compreendamos a proposta, a mensagem, o significado, enfim, dessa passagem evangélica, dessas colocações de Jesus. Agora, nós vamos ficar sabendo o que anda acontecendo no movimento espírita de São Carlos e região em nosso Momento Notícia. Palestra Azul e São Carlos, estímulo à educação do ser espiritual. No próximo domingo, dia 24 de julho, às 17 horas, palestra com Álvaro Macedo, abordando o tema Virtudes, Trabalho, Estudo, Responsabilidade e Disciplina. Transmitidas pelo Facebook e pelo YouTube da USE. Palestra Azul e São Carlos é um evento realizado a cada 2 semanas, sempre aos domingos às 17 horas. Então, no próximo domingo, não perca, amigo, amiga do Momento Espírita, Álvaro Macedo abordando virtudes, trabalho, estudo, responsabilidade e disciplina. Assista e participe! Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos. Faça a sua assinatura e receba mensalmente um livro espírita em sua casa ou no endereço que você designar, ou ainda retire na USE por apenas R$18. Agora, em julho, o Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos e região está distribuindo o livro Por Enquanto, Recomeçamos, a autoria de Rony Ricardo Osório Maia. Inscrevam-se, liguem para a USE 3307-5495 ou enviem uma mensagem, pois esse número é também o WhatsApp. Ou ainda, venham nos visitar na Livraria da USE, na Rua 9 de Julho, esquina com a Rua Padre Teixeira, no centro de São Carlos. Horários de atendimento de segundas a sextas-feiras, das 12h30 às 18 horas e aos sábados, das 9 às 13 horas. Esperamos vocês! Muito bem, agora é momento de agradecimento. Sempre a nossa gratidão a todos vocês, amigos e amigas do Momento Espírita, que participaram essa semana. Todas as semanas nós fazemos os nossos agradecimentos, nada mais justo. Então, muito obrigado a vocês, a Adeleuza da Vila Pelicano, Carlos Andreucci do Pequeninos de Jesus, Cássia do São João Batista, Cleusa Negrisoli do Cruzeiro do Sul, Cristiane da Redenção, Elizabeth do Douradinho, Fernando Colombera do Parque Primavera, Raruco Nishioca da cidade de Campinas, Imaculada de Almeida do Centro, José Carlos Espim da Vila Neri, Júnior Almeida do Nosso Lar, Laura Bianchini da Vila Carme, Márcia Faitanini do Mirante da Bela Vista, Maria de Baté, Maria Cândida da Vila Neri, Maria Conceição da Vila Monteiro, Maria Helena Carminato lá do Mirante da Bela Vista, Marilisa da Santa Felícia, Mércia do Cruzeiro do Sul, Neide Souza da Vila Jacobucci, Norberto do Azuville, Ósio da Vila Neri, Regina do Castelo Branco, Robson do Abdelnur, Rosângela do Botafogo, Roseli Eliana Gibote do Araucária, Rosimeire do Jardim Medeiros, Sérgio e Márcia Bufa do Centro, Silvia do Centro, Val da Araciú, Ivando do Jardim Pacaembu, dentre muitos outros. Então, muito obrigado a todos vocês e continuamos a solicitar. Por gentileza, amigos e amigas, compartilhem o programa. Todos os domingos, após o programa, no decorrer do domingo, nós estamos enviando para vocês o link para acessar o YouTube e assistir o programa ou reassistir para aqueles que assistiram, gostaram. E nós pedimos a vocês que nos ajudem a levar essa mensagem do Consolador prometido por Jesus, a doutrina espírita, através do Momento Espírita a mais irmãos e irmãs, através de seus compartilhamentos. Então compartilhem com amigos, com familiares e por tudo isso, de coração, muito obrigado a todos vocês. Bem, amigos e amigas do Momento Espírita, o Espírito Sheila, por meio do médium Cleiton Levi, psicografou mensagens em reuniões mediúnicas realizadas no Centro Espírita Allan Kardec, na cidade de Campinas, que foram enfeixadas em um livro cujo título é A Mensagem do Dia. Isto porque são 30 mensagens, dando a conotação que era para nossas reflexões diárias, ou seja, uma para cada dia do mês. Este livro, inclusive, e milhares de outros, não é mesmo? Caso você queira, você pode encontrar na Livraria da USE em São Carlos, lá na Rua 9 de Julho, esquina com a Rua Padre Teixeira. Dentre essas mensagens do livro A Mensagem do Dia,
nós queremos destacar para nossas reflexões uma cujo título é Não Desistas do Bem. Acompanhemos o conteúdo que o Espírito em Sheila endereça para todos nós. Diz ela: não desistas do bem. Seja qual for a dificuldade, persevera no bem. Fracasso é lição, dor é porta de acesso a esferas superiores. Quem te agride não te conhece por dentro. Os que te desprezam desconhecem tua essência. Pensa no bem e esquece o mal. Rompe as algemas que te atam ao pessimismo. Mentaliza o progresso e abraça a tarefa nobilitante. O tempo tudo encaminha e a tudo corrige. Entra no clima da prece sincera, em cuja atmosfera ouvirá a voz do mais alto. Segue para frente confiando em Deus e em ti mesmo. A felicidade do amanhã começa no pensamento que cultivares agora. Abraça o ideal elevado, entregando-te ao bem possível. No final, a vitória será sempre do amor. Reflitamos juntos, então, amigos e amigas do Momento Espírita. Quando nós lemos essa frase, fracasso é lição, nos veio ao pensamento o exemplo de Thomas Edison, o inventor da lâmpada. Conta-se que ele fez simplesmente 700 experiências que não deram certo. E a essa altura, quando ele resolveu fazer mais uma experiência, quem trabalhava com ele disse assim: ah, não, professor, nós já fizemos 700 experiências e nenhuma deu certo. E a colocação de Thomas Edison: pois é, nós já sabemos 700 maneiras que não dão certo. Olha que ótimo! E a seguir ele conseguiu realizar um intento, ou seja, inventou e legou para todos nós a luz artificial. Essa luz que, graças a ele, evidentemente graças a Deus, a Jesus, às intuições dos bons espíritos, porque quem é bem intencionado jamais trabalha sozinho em eventos, em inventos, melhor dizendo, que beneficiam a humanidade. Então nós temos aí esse exemplo fantástico de Thomas Edison. Fracasso é lição. Então quando nós fracassamos, entendamos que foi uma lição. Serve o fracasso para que nós reflitamos e busquemos fazer de outra maneira até que nós consigamos. Enfim, com aquele fracasso, aprendemos. Com aqueles fracassos, aprendemos. E assim vamos crescendo, vamos evoluindo, vamos nos aprimorando ao buscar novas formas. Dor, diz ela ainda, é porta de acesso a esferas superiores. Quando nós buscamos a Deus, e via de regra, nós buscamos a Deus de maneira geral quando nós estamos passando por problemas, ou seja, quando a dor nos aflige. Então, consequentemente, a dor acaba sendo acesso a esferas superiores, como diz aqui a Sheila. Ela diz ainda: quem te agride não te conhece por dentro, os que te desprezam desconhecem a tua essência. Então, amigos e amigas do Momento Espírita, a lição é do perdão. Perdoemos, relevemos sempre aqueles que eventualmente nos agridem ou nos desprezam, porque na verdade não nos conhecem por dentro, não conhecem a nossa essência. Como muitas vezes o contrário também é uma realidade. Quantas vezes também equivocadamente, não é? Invigilantemente nós agredimos ou até enveredamos pelo caminho de desprezo a outras pessoas e nós não as conhecemos por dentro, como colocam aqui muito bem, né? Então, perdoemos aqueles, relevemos aqueles que agem assim conosco e procuremos agir sempre da melhor maneira possível com os nossos irmãos e com as nossas irmãs. Diz ela ainda: pensa no bem e esquece o mal. Via de regra, nós fazemos o contrário. Nós recebemos tanto bem de Deus, de Jesus, dos espíritos amigos, mas de tantas pessoas, de tantas criaturas que nos fazem o bem diariamente e via de regra.
nós não prestamos a devida atenção, nós não registramos devidamente. Mas quando alguém nos faz o mal, aí aquilo pega. Fica difícil de esquecermos, porque já temos essa tendência, não é? De registrarmos mais o mal do que o bem. Então pensemos no bem, esqueçamos, melhor dizendo, o mal. Rompe as algemas que te atam ao pessimismo, diz ainda o Espírito Sheila. Nós lembramos do copo d'água, não é? Via de regra, quando nós nos encontramos numa situação onde temos aí possibilidades algumas, mas temos outras dificuldades, digamos, envolvidas naquele mesmo acontecimento, nós tendemos a sermos pessimistas, não é? Então vem a lição do copo d'água, que olhemos sempre, todos nós conhecemos, não é? Essa historieta, ou não é um provérbio, uma historieta popular, não é? Do copo d'água, meio cheio ou meio vazio, dependendo se somos pessimistas ou se somos otimistas. Se nós olhamos um copo pela metade e pensamos assim, o copo está meio vazio, somos pessimistas. Se pensamos o copo está meio cheio, somos então otimistas. Tenhamos esse olhar sobre nossa vida, sobre os acontecimentos, sobre os relacionamentos, não é? Por exemplo, destacando sempre as virtudes daqueles que convivem conosco, porque via de regra nós destacamos, focamos os nossos olhares, não é? Nos defeitos que as pessoas têm, como se nós não o tivéssemos, né? Quantos defeitos temos? E não focamos nas virtudes. Daí nasce a maledicência. Sempre que enveredamos pelo caminho da maledicência ao comentarmos algo sobre alguém, é porque nós estamos focando nas dificuldades que aquele irmão ou aquela irmã tem. E quando nós somos capazes de, numa conversa em que está se destacando defeitos ou dificuldades de alguém, nós somos capazes de falar, bom, mas por outro lado, ela é uma pessoa muito trabalhadora, muito generosa, independente do erro que fez, então procuremos ver o lado bom da história, não é? Mentaliza o progresso e abraça a tarefa nobilitante. Quando lemos isso aqui, mentaliza o progresso, nós pensamos no livro Pensamento e Vida. Esse livro Pensamento e Vida é um livro de Emmanuel, o Espírito Emmanuel, não é? Orientador espiritual de Chico Xavier, que psicografou por meio do médium mineiro esse livro Pensamento e Vida, e nele aprendemos nós, não é? A força do pensamento. Então, quando nós mentalizamos o progresso, a evolução, o crescimento, e independentemente das dificuldades que nos cercam, abraçamos as tarefas nobres, né? Abraçamos a prática do bem, nós estaremos decididamente progredindo espiritualmente. O tempo tudo encaminha, tudo corrige. E aqui nós paramos para pensar em dois aspectos com relação ao tempo. Primeiro, que o tempo é senhor da verdade. Se nos sentimos injustiçados por alguma coisa, fiquemos tranquilos, relevemos, deixemos para lá, não entremos em polêmicas ou disputas, porque o tempo trará a verdade à tona. E aí os irmãos ou irmãs perceberão que cometeram, melhor dizendo, um erro com relação a nós. E a respeito de tristezas também, o tempo também é o remédio, não é? Nós, à medida que o tempo passa, à medida que nós vamos amadurecendo, à medida que nós vamos entendendo a vida na sua proposta mais profunda de aprendizado, de crescimento, não é? Nós perceberemos que, eventualmente, sofremos, mas aprendemos. Diz ela ainda, entra no clima da prece sincera em cuja atmosfera ouvirás a voz do mais alto. Deus, Jesus, os espíritos amigos aguardam a nossa busca por eles. Então, quando nós os buscamos através da prece, quando a prece é sincera, é do coração, é com sentimento, certamente nós vamos encontrá-los. Poderemos percebê-los em nossos corações. Segue para frente, diz ela ainda, confiando em Deus e em ti. Esperança e fé, não é, amigos e amigas? Como se diz popularmente, dias melhores virão, com certeza. Afinal,
Deus criou a todos nós, espíritos simples e ignorantes, mas fadados à perfeição dentro da condição de espíritos, evidentemente. Então nós fomos criados para a felicidade. Claro que nós temos que construir essa felicidade a caminho à medida que envidemos esforços para sufocar em nós mesmos os nossos problemas maiores, os nossos inimigos verdadeiros, que é tudo aquilo que está enraizado em todos nós ainda, a vaidade, o orgulho, o egoísmo, não é? E nós estaremos crescendo rumo à felicidade. Confiemos em Deus e em nós mesmos, que nós seremos capazes. Todos chegaremos lá. A felicidade do amanhã começa no pensamento que cultivares agora, diz ainda Sheila. E nós nos lembramos de uma frase que ouvimos e até tecemos um comentário em torno dela no programa anterior. Nós ouvimos e dissemos para vocês a frase: cuidado com o hoje, porque o amanhã passa por ele. Então, certamente colheremos aquilo que plantarmos hoje, inclusive a nível de pensamento. Pensamentos, palavras e atitudes. E finaliza ela dizendo assim: abraça o ideal elevado, entregando-te ao bem possível. No final, a vitória será sempre do amor. Exemplo maior que Jesus não há, não é? Ele fez o bem, se entregou totalmente ao bem. E a vitória será sempre do amor, porque apesar do que, lamentavelmente, espíritos ainda mais atrasados do que somos hoje, apesar do que nós fizemos com Jesus, não é? Ele deixando o corpo físico numa situação de total equívoco de nós, humanidade, não é? Porque ele não tinha nada a resgatar, espírito puro, espírito de envergadura maior, governador do planeta, que veio para nos dar a maior lição de amor que a humanidade já teve, e nós, infelizmente, fizemos com que tudo terminasse, a passagem, não é? No corpo físico de Jesus, da forma que terminou. Porém, como coloca Sheila, a vitória será sempre do amor. E a mensagem de Jesus ficou e ficou e ficou. E 2000 anos depois nós estamos aqui. Embora distantes ainda de praticar os ensinamentos de Jesus, não é? Realmente, não é? De forma completa, nós estamos ainda engatinhando aqui, como se diz, não é? Mas estamos aprendendo, graças às lições de amor que ele ficou, na certeza de que um dia, à medida que nós formos crescendo espiritualmente, entendendo melhor a Jesus e envidando maiores esforços para colocar em prática tudo aquilo que ele nos ensinou, estaremos tendo cada vez uma compreensão maior do que é o amor e, consequentemente, crescendo espiritualmente. Muito bem, momento agora de reabrirmos os microfones do Márcio Correia, que está aqui conosco nessa manhã de domingo, abordando com muita felicidade, com muita propriedade essa passagem evangélica, essa colocação de Jesus: mais se dará àquele que já tem. Então, Márcio, fique à vontade a partir desse instante para fazer as suas colocações finais. Mais uma vez, Roberto e amigos, nós gostaríamos de agradecer muito pela oportunidade de termos estado aqui reunidos, refletindo um pouco sobre os ensinos da doutrina e, sobretudo, sobre os ensinos de Jesus. Que todos possam ter uma ótima semana, que todos possam receber o amparo, a proteção de Jesus e que nós possamos nos lembrar sempre da necessidade de orarmos, não apenas por nós, orarmos pela humanidade inteira, especialmente nesse momento em que se fecha um ciclo de evolução, e orarmos pelo Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Um ótimo dia a todos. Muito obrigado, Márcio. E assim, amigos e amigas do Momento Espírita, nós estamos encerrando mais um programa Presentes nessa manhã de domingo, diante dos microfones da Rádio Clube 1, FM 91.1, Band News na macro região. Esse que fala Beto Bittencourt, nosso companheiro de apresentação Zezinho Demel e nosso convidado Márcio Correia. Muito obrigado a todos, muito obrigado aos
trabalhadores da produção do Momento Espírita, sempre coordenados por Clemente Mancini. Nosso muito obrigado a você, Rossi, que cuidou com tanto carinho da nossa sonoplastia, e aquele especialíssimo de coração, obrigado a vocês, amigos e amigas do Momento Espírita, que permaneceram conosco até o derradeiro minuto de mais um programa. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo domingo, a partir das 8h30 da manhã. Até lá!